Se você fez o seu exame de PSA e ele veio alterado, você foi procurar no Google e o Google falou para você que você pode ter câncer de próstata, calme, não se desespere. No episódio da série de hoje, a gente vai discutir e desmistificar o que é o PSA, o que pode levar à alteração do PSA e quando realmente a gente deve se preocupar. A gente sabe que o PSA é uma proteína específica da próstata e ela é produzida em pequenas quantidades que caem na corrente sanguínea e isso é dosado num exame simples de sangue que a gente faz no dia a dia. Algumas alterações, além da própria hiperplasia e do câncer de próstata, podem levar à alteração do PSA. Dentre elas, o andar de bicicleta ou moto, fazer exercícios físicos extenuantes, a própria ejaculação, o toque retal ou massagem prostática, ou algumas complicações infecciosas, como a infecção urinária ou até mesmo a prostatite, que é a inflamação na próstata. A gente sabe que com o envelhecimento masculino, a próstata também vai aumentar de volume e, consequentemente, o PSA tende a aumentar. O que a gente também leva em consideração é que o valor do PSA ele tem intervalos específicos de acordo com a idade, ou seja, então você aumenta a idade, você aumenta esse intervalo de PSA. Então, até os 50 anos, a gente espera um PSA ao redor de 2,5. Entre 50 e 60, em torno de 3,5. E acima dos 60 anos, o PSA acima de 4, e ele vai aumentando assim com a idade. O que a gente leva em consideração é o quê? Não só esse valor absoluto, mas se o paciente tem um valor absoluto alterado, quais outros parâmetros a gente também vai levar em consideração em acender ainda mais o alerta de que esse PSA pode ser alguma outra coisa, mas também, obviamente, não é patognomônico de câncer de próstata. Bom, o primeiro dado é o PSA livre sobre total, ou a relação do PSA livre sobre total. Quando a gente calcula essa relação do PSA livre sobre o PSA total e essa relação dá menos que 10%, você tem um outro dado positivo que você talvez precise investigar esse paciente. Outro dado é o que a gente chama de densidade de PSA. É você pegar o valor total do PSA e dividir pelo peso e volume prostático. Quando você tem essa densidade maior ou igual a 0,15, ele também vai acender um alerta. Outro dado importante que a gente tem disponível aqui no Brasil são outros dois exames, que é o Phi-score e o PSA3. Quanto maior os scores desses exames, outro alerta a gente vai acender com relação à alteração do PSA. Outra coisa também super importante é o toque retal, algo que faz parte da rotina do exame físico do homem quando ele vai fazer a rotina urológica, é se eventualmente esse toque retal está alterado ou não. Ou seja, a gente vai saber se tem algum nódulo suspeito no toque retal ou se esse paciente tem um toque retal normal. A gente vai considerar, então, além de só o PSA, todos esses outros parâmetros. E aí o que a gente vai fazer? Se esse paciente ele mantiver um toque retal alterado, um PSA alterado e eventualmente outros exames como densidade ou até mesmo a relação do PSA livre sobre total alterado, a gente vai sempre complementar esse paciente com a ressonância multiparamétrica. A ressonância multiparamétrica ela vai trazer outro dado para a gente, que é o quê? É o PIRADS, que vai de 1 a 5. A gente sabe que o PIRADS 1 ou 2 são alterações benignas da próstata, então não precisa fazer nada. O PIRADS 3, 4 ou 5 são alterações que são suspeitas, mas não patognomônicas, e à medida que você aumenta o PIRADS, você aumenta a chance da biópsia vir positiva, e esse paciente ele vai ser submetido à biópsia transretal ou transperineal da próstata, porque aí a gente vai continuar a tentar elucidar o diagnóstico do porquê esse PSA foi alterado. Então, o PSA simplesmente ele não é um marcador do câncer de próstata. Ele é sempre usado no rastreamento do câncer de próstata, que vai ser compilado junto com o toque retal e eventualmente complementado com outros exames para ver se esse paciente deve seguir ou não na investigação dessa alteração de PSA. E antes de tudo isso, você checar se esse paciente ele fez o preparo adequado e se repetir o PSA. Porque às vezes ele não estava preparado, ele não lembra se fez o preparo adequado, então a gente repete o PSA. Explica realmente quais são as restrições do preparo, enfim, de não andar de bicicleta, de moto, não ter relações sexuais, evitar de fazer exercícios físicos extenuantes, e ele repete o PSA. Então a gente sabe que o PSA ele não é algo que vai condenar o paciente e falar que ele tem câncer de próstata. Ele vai simplesmente ser usado para alertar o paciente que alguma coisa pode estar acontecendo e talvez esse paciente precise ser investigado. Bom,
Fique ligado que no próximo episódio a gente vai discutir um pouquinho e desmistificar na série sobre HPB, sobre a biópsia de próstata, indicações, complicações, como é feita e realmente o resultado da biópsia. Tranquilo? Se você gostou, deixa o seu like. Se você conhece alguém que veio com PSA alterado, encaminhe esse vídeo para ele para ajudar. E fique ligado nos próximos episódios da série e até mais.